Então, pessoal, a gente vai iniciar daqui a pouquinho, então, a live Caminhada de Fé, contar um pouquinho aqui da nossa trajetória, né, dentro da igreja, com a ideia, assim, como disse o Julianinho, né, Juliano Lourenço, com a ideia de lançar sementes, né, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Vou enviar aqui o convite para os meus convidados. E daqui a pouquinho. Boa noite, Paulo, Edu, Márcia, querida. Obrigada por estar aqui. São 3 para eu convidar, viu, gente? Por isso que tá aqui demorando um pouquinho, tá? Ó, já enviei os convites, viu, pessoal? Só falta o do Julianinho aqui. Oi, Ju! Olá, senhores, boa noite, tudo bom? Tudo bem, amor? Bem, graças a Deus. Ah, então tá bom, olha lá. Quem tá entrando agora? Boa noite, Arielle, Marília. Oi, Ju, tudo bem? Para mim, a internet do Ju Boa tá noite. roda, roda, roda. A Juzinho, minha? você está entre nós? É. Eita, nós, por que que a Karen não pode participar, Jesus amado? Karen, você pode participar, minha filha, em nome de Jesus. Karen, você foi excluída do rolê. Olha, já vai começar, gente. Vamos lá, ela me solicitou. Vamos ver se por esse outro método aqui ela entra. Oi! Oi! Pronto! Boa noite! Boa noite! Cadê Juzinho? Só porque eu Então, entrei, Juzinho gente, saiu? ó, a internet do Juzinho tava assim, sabe? Igual era o Chacrinha que fazia isso, né? Era o Chacrinha. E agora caiu. Volta, Juzinho, queremos você. Só porque eu Ai, entrei. Ele ô não queria que eu Jesus, entrasse. olha, eu Se vou o Juzinho falar. não ficar, eu também não fico. Ah, pronto. Eu também Personalidade não, então. dependente. Então eu também não fico. Volta, Ai, Juzinho, por pronto! favor. Renan Michache, quanto tempo, querido? Nossa Senhora. Renan foi Olha meu ele aluno, já aí, é que pai, maravilha. já, de uma menina linda que eu vejo às vezes foto. E eu fico lembrando da minha idade, a anciã aqui da live. Ai, pronto! Oi, Ju, o que aconteceu? Volta, por favor. Será que eu tenho que convidar ele de novo, gente? Vamos lá, vamos tentar aqui. Vou Ele já tá convidar aí? de... Manda. Já Nossa, convidei Ju. de... Me chama, então, me chama, me chama. Já chamei. Aê! Agora Aê! sim. Não cai mais não, Ju, não cai mais não. Tô caindo mais que Neymar, gente. Misericórdia. Que é isso, meu povo? Juzinho, Vocês você são só muito saiu porque eu famosos. entrei. Olha Foi. isso, ó. Essa live só subindo a quantidade de pessoas, amores, vai no aviãozinho. Oi, Márcio, boa noite. Manda, convida pessoas para participar desse momento aqui, com esses convidados maravilhosos, que tiveram a prontidão e de cara, assim, aceitaram o meu convite, né, para falar sobre essa caminhada de fé, essa trajetória que cada um tem. E são pessoas que, desde que eu conheço, sempre, assim, claro que avaliando, né, ponderando, mas dizem o seu sim, né, dizem o seu sim diário a Deus, e aí também disseram sim para mim. Maravilha, né? Estou muito feliz, viu, gente, por vocês terem, assim, aceitado esse convite. E, assim,
Nas outras lives eu não faço isso, né? Porque a temática não tem a ver, mas nesta eu vou fazer. Eu vou convidar vocês para a gente iniciar essa live com um Pai Nosso e uma Ave Maria, não é? Porque ficou bem claro ali, né? No tema da nossa live, né? No subtema ali, que nós vamos falar da nossa fé, né? Vamos falar da nossa fé católica. Então, nada mais correto, né, do que iniciarmos com esse Pai Nosso e essa Ave Maria, para que esse momento, assim, possa, como disse o Ju, né, nas nossas conversas, lançar sementes no coração das pessoas, né, e inspirá-las nessa busca, inspirar aqueles que já caminham a ficarem firmes nessa caminhada, né, na certeza de que vale a pena. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar aqui, né? Fiz algumas anotações das nossas conversas prévias, especialmente do sábado, quando tão fervorosamente nos preparávamos, né? Preparávamos nossas falas aqui para esse momento. Eu vou começar pelo seguinte, gente. Vou dar um pequeno testemunho meu e vou lançar para vocês, tá? Eu, por exemplo, né? Tive a bênção de já ser educada numa família cristã, né, uma família que professa a fé católica. Meus pais fazem um trabalho pastoral, né, minha mãe sempre ali na catequese, meu pai na pastoral do batismo, meu pai também como vicentino. A paróquia que nós sempre frequentamos, que é Santa Ângela, né, por muito tempo ela foi capela, né, nós não tínhamos nem sacrário lá, e não tínhamos também um padre que conduzisse, não tínhamos um pastor fixo, então os padres redentoristas que celebravam missa para a gente lá, e as próprias pessoas, os paroquianos ali, né, os membros da comunidade é que coordenavam, né, que faziam funcionar. Então eu sou dessa época ali, né, da atual paróquia de Santa Ângela, desde a barriga já estava lá, né, e até hoje permaneço. Então, assim, eu tenho, né, claro, a minha caminhada de fé, depois, porque hoje sou adulta, porque fiz minhas escolhas, né, diante de tudo que foi me apresentando, mas sempre considerei, assim, que para mim, o caminho já iniciou lá atrás, né, dentro, no seio de uma família religiosa e praticante. Então, digamos que para mim foi mais fácil, né, porque eu sempre tive ali o exemplo de pai e mãe, que eu penso assim, ser fundamental, né, em muitos momentos, você ser educado para o transcendente, você já ser educado para o sobrenatural, para essa consciência superior, sabe, da existência de Deus, e você ter ali na sua casa, viver naquele ambiente onde tem todos os símbolos, e tem as imagens, e tem o altar, então assim, eu me considero uma pessoa que foi beneficiada por já ter nascido, né, num seio de uma família assim, tá? E depois, né, logo ao longo da live, eu vou contando um pouquinho de como isso foi crescendo, mas eu queria saber, e vocês, né? Como é que foi? Foi desde o começo também, já nasceram numa família que professa a fé católica,
e daí tiveram também, né, toda essa observação dos nossos símbolos, da riqueza, né, da nossa liturgia. Foi desse jeito, gente, ou não? Quem Vamos começa? começar pela Karen, gente? Vamos começar pela Karen. Justo. Eu sabia! Depois dela, o Jusão. Bom, vamos lá. Eu fiquei pensando, né, hoje, né, não só hoje, como desde o dia do convite, assim, voltando um pouco na minha história, né, para conseguir contar, né, assim, fazer simplificar, porque é tanta coisa, né, que eu tenho para contar, que eu se sentasse, ficaria aqui, e vocês sabem que eu nem gosto de falar, então eu vou, assim, tentar ser bem direta. Eu fui criada numa família que se dizia católica pelo social, né? De que religião você é? Eu sou católico. Vai na missa? Não. Eu sou católico, né? Na maioria. Meu pai, não. Meu pai sempre foi espírita e sempre falava que ele é o espírita e católico, né? Então, eu cresci tendo essa consciência, eu espírita e católica. Mas eu fui muito livre para escolher a religião que eu quisesse ir. Eu tenho várias recordações de vários tipos de igreja que eu frequentei, porque eu sempre tive essa liberdade, né? Ah, quer ir? Vai, pode ir. Então eu passei por, realmente, gente, várias doutrinas me chamaram a atenção. Até o budismo, uma época, me chamou a atenção. Uma experiência de junto com a escola, num templo, eu achei sensacional. Então, realmente fui muito livre. Desde que eu ainda mantivesse aquele meu fundinho espírita, né? Meu pai sempre deixou isso muito claro para mim. Fiz primeira comunhão e fiz a crisma porque minha avó falava que tinha que fazer, né? Como assim a neta dela ainda não tinha a primeira comunhão e a crisma, mas ainda era uma questão social, né? Para poder falar que eu havia feito. Eu me lembro de pequena, não tinha paciência de ficar na missa, porque a gente não ia. Então, quando as raras vezes eu ia, de criança eu dormia, gente, não vou mentir para vocês, eu dormia mesmo. Eu nunca confessei isso pro padre, precisava confessar. E assim, fui crescendo nessa liberdade religiosa, né? E aí, quando eu tava lá com os meus 15 anos, eu fui convidada para fazer meu primeiro retiro, que foi o Maranata, né? Algumas pessoas que estão aqui, acredito que participaram também, né? Eu conheço dessa época, né, do Maranata. Inclusive, vi Juzinho e Jusão a primeira vez na minha vida no Maranata, né? Participamos dos encontros. É mesmo? Estavam lá participando. Não sei dessa parte. Vocês estavam lá, sempre eram convidados, né? Para poder ir fazer as palestras, né? Não chamava de pregação, né? Chamava de palestra, né? E fui assim, né? Mas eu fui naquela onda, gente, de meus amigos estarão lá, né? Então eu vou, vambora, né? Festa. E tive minha primeira experiência, né, de intimidade com Deus, né? Aquela coisa um despertar dentro de mim, que me fez questionar coisas que eu nunca na minha vida, até meus 15 anos, tinha me questionado, né? Quando eu depois do primeiro retiro que a gente participa do grupo, a gente pode servir lá no retiro, né? Então eu comecei a servir no Maranata. E eu me lembro, gente, olha que engraçado, né? Deus me recordou isso, que eu tava puxando a minha história. Os servos, eles tinham horário para ir rezar o terço, né? Porque os servos vão, né, rezando o terço, fazem adoração. E eu me lembro que quando eu ia rezar o terço no meu horário e tinha que puxar o creio, eu morria de vergonha, porque eu não sabia rezar o creio. Eu já tinha 15 anos, já tinha primeira comunhão, não sabia nem rezar o creio, né? E eu lembro que eu saí do meu primeiro retiro como serva, focada em aprender a rezar o creio. Porque eu falava, meu Deus, eu preciso aprender, porque você tá lá no encontro aí, pede para puxar, o que eu faço, né? Engasgo no meio da oração? Não posso, né? E aí eu tive até essa experiência de aprender a rezar terço, rezar oração, que hoje eu enxergo como oração básica para o católico, né? Tem que ter na ponta da língua, tem que durante o dia puxar. Aprendi dos meus 15 anos para frente. Participei muito tempo do grupo lá do Maranata, tive experiências belíssimas, criei amigos, né, muito bons ali dentro. E aí eu já tinha amizade com o João Paulo Clemente, que acredito que todos aqui também conhecem, né? A gente se conhece da escola. E depois de um tempo, conversando com o João,
não sei, existia algo no meu coração que ansiava mais, né? E o João tinha uma ideia de começar um grupo de jovens, que aí eu já saía da linha do Maranata, que são os cursilhos, né? Para entrar na renovação. Então eu comecei a viver essa experiência. Nessa transição, ainda sem saber se eu ia, se eu não ia, eu tive a minha conversão real do espiritismo para totalmente católica. Peço licença ao Jusão, porque o Jusão sabe que faz parte dessa história, mas eu preciso contar. No Maranata, a gente de vez em quando fazia alguns encontros no salão onde eram os amigos do Shalom, né? Não era ainda o Shalom, eram os amigos do Shalom. E primeira vez que eu tive proximidade com o Jusão, assim, de ver ele de perto, né? Puxando a oração, que ele ia fazer aquela noite, ele quer fazer o encontro. E eu tava, gente, dentro de mim, com o coração, com um ponto de interrogação muito grande. Eu dormia e acordava, sem saber no que acreditar. Porque, indo para o Maranata, eu comecei a questionar a frase que eu escutei a vida inteira. Ah, católico e espírita anda lado a lado, só não percebe. É tudo igual. Eu cresci com essa ideia. Só que quando eu estava lá no Maranata, quando a gente tinha os encontros, pessoas que passaram por lá, quantas pessoas boas passaram por lá que eu ouvi, eu comecei a questionar, porque eu falei, não tem nada a ver, não tem, não tá batendo o que um lado fala e o outro fala. Eu sentia que eu estava com um pé em cada barco, né? E eu ia cair, porque era um questionamento muito grande. Só que eu não contava para ninguém, porque eu pensava assim, se eu contar para os meus amigos que estão lá no Maranata, eu tinha aquele medo dos olhares. Ah, mas então você é espírita? Então você está fazendo o que aqui? E ao mesmo tempo eu não queria conversar com ninguém da minha família, né? Especialmente com meu pai, porque eu sabia que ele tinha essa visão, né? Ele ia falar, como, filho? Você cresceu aprendendo isso? E eu falei, meu Deus, eu vou silenciar. Então ninguém sabia esse meu questionamento. E aí eu cheguei esse dia no Amigos do Shalom com o Jusão, né? Que estava lá fazendo um encontro esse dia. E aí tem a oração inicial, né? Aí, fecha os olhos, né? Põe a mão no coração, abaixa a cabeça e a gente rezando. E ele conduzindo a oração. E aí eu me lembro que assim, ó, aquele questionamento latejando dentro de mim. Aí o Juliano falou, olha, tem uma pessoa aqui hoje... Gente, o Juliano não me conhecia. Eu não conhecia o Juliano. Né? Quem dirá o imaginar o que estava passando dentro do meu coração, né? Tem uma pessoa aqui hoje que está com uma dúvida muito grande. Eu não sei quem é você. Ele falou desse jeito. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Abandona suas crenças espíritas. Elas estão te levando à mentira. E eu me lembro, gente, eu estava de cabeça baixa e pensei, alguém mais vai erguer a cabeça junto comigo, não é só eu. Baixei a cabeça ergui, dei aquela olhada, falei, meu Deus, só ergui a cabeça, baixei de novo rapidamente para ninguém perceber que foi para mim aquilo. Ele continua conduzindo a oração. Se me perguntar o que ele pregou aquele dia, não faço ideia, gente, não lembro. Porque aquilo ficou ecoando dentro de mim. Falei, não é possível, ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim. Quando terminou o grupo, eu fui conversar com o Juliano. E falei para ele, sou eu. Bom, eu acho que sou eu, ninguém mais ergueu a cabeça quando você falou, né? E a gente conversou, ele me orientou em algumas coisas. Aquele dia eu decidi que eu era católica. Aquele dia eu entendi que Deus estava mudando meu coração e que precisava começar realmente daquilo que mais talvez me puxasse de longe da verdade, né? Que eram as minhas crenças espíritas. Só que não é fácil, gente, porque eu falo assim, é muito fácil para um católico, quando eu digo católico, sair do catolicismo para entrar no espiritismo, porque você sai do mistério e entra na explicação, porque no espiritismo tudo se explica. E, de repente, eu saí da explicação, onde eu tinha várias explicações e entrei no mistério. Então, eu vivi muito tempo dentro de mim tentando me acalmar. Tá tudo bem não entender os porquês de alguma coisa. Vai, caminha. E eu entrei nesse mistério. A gente aprende a amar o mistério
com isso, né? Que eu acho que faz parte da nossa fé amar o mistério, né? E aí foi quando, né, decididamente falei, sou católica, quero aprender, quero conhecer da minha igreja, né? E que é riquíssima. Eu falo que vocês católicos não falam das coisas. Meu Deus, se nós não falássemos, não sei, se a gente não fala, não sei quem fala. A nossa igreja tem tudo, tudo. A gente pode conversar sobre qualquer coisa, né? E eu comecei a me encantar com isso. E aí eu comecei, né, sair do Maranata nessa época, pouco tempo depois, conversando com o João Paulo e com alguns outros amigos, vamos iniciar um grupo, né? Que foi aí que eu fui para Santa Terezinha, para a Paróquia Santa Terezinha. E ali o padre já tinha dado carta verde para começar um grupo de jovens. O João Paulo já era da renovação, já vinha dessa caminhada, né? Eu estava começando a compreender um pouco mais da renovação, me encantando, né? Assim, via as pregações de vários pregadores carismáticos, ou simplesmente ligava na Canção Nova, via lá um Padre Léo, né? As gravações das pregações do Padre Léo. Eu falava, gente, que incrível. E aí, vamos começar o grupo, vamos começar nessa ideia de renovar. E começamos. E nesse grupo, me colocaram como coordenadora de pregação. E eu falei, gente, coordenadora de pregação, né? Preciso conhecer mais ainda, né? Eu sou uma pessoa que para parar, para ler, me exige muito. Mas eu gosto de escutar. Então, eu posso dizer assim, tranquilamente, que naquela época eu conversava muito com o Jusão, muito com o Juzinho, com o João Paulo e outras pessoas que foram me ensinando muito, né? O tempo que eu vivi ali na Santa Terezinha, no Grupo São Miguel, foi importantíssimo para o meu amadurecimento, né? Dentro da renovação, meu processo de conversão foi cada vez mais se aprofundando, né? Deus foi entrando em algumas áreas da minha vida que eu jamais imaginei que mudaria dentro de mim, né? Aquelas ideias que a gente tem fixas de algumas coisas, isso ninguém muda no meu coração, isso ninguém muda, ninguém tira da minha cabeça isso. Deus foi exatamente fazendo isso, sabe? Entrando, quebrando algumas ideias fixas, algumas aquela coisa assim, eu tenho razão sobre isso e não adianta, e Deus foi mostrando que não era assim. Então foi um processo bem interessante, doloroso, né? Porque tem dia que você acorda, tá tudo bem, tem dia que você entra numa crise, porque você fala, meu Deus, como assim, né? Tá me mudando tanto, né? Eu tô tentando enxergar um mundo diferente, você tem que começar a lidar com um mal que tem dentro de nós, a gente entende que existe um mal dentro de nós quando a gente começa a ver esse processo, e eu comecei a compreender, né, o mal que é fora de nós também, e aquilo eu entrei em várias crises, Josinho e Jusão tá aí para confirmar, foram várias crises, eu sou muito sensível às coisas, eu choro fácil, eu entro em crise, depois passa, e eu vivi muito isso nessa época. Sem contar as várias experiências positivas e os estudos que eu tinha, né? Ler um livro, assistir as pregações para poder montar, conversar, rezar em grupo, aprender a rezar junto com os amigos, né? No grupo de oração eu criei uma alegria, um prazer em fazer adoração, fazer adoração com eles, marcar horário de intercessão. Aprendi a rezar, aprendi que eu tinha que rezar, né? E aquilo já foi me modificando, já foi me transformando. Passei também nessa mesma época dentro do grupo, né? Eu conheci as novas comunidades, né? Já conheci o Shalom, Canção Nova. Tive uma experiência com uma nova comunidade naquela época, que era Beatitudes. Aprendi muito sobre novas comunidades naquela época, né? Fui transitando, né? Nesses movimentos que tem dentro da igreja, né? Por eu nunca ter tido um ensinamento religioso firme, né? O que aparecia me interessava, porque eu falava, eu queria aprender, eu queria viver, né? Eu queria me aprofundar. Então eu fui indo, né? Então também tive essa experiência, vivi uma experiência de distanciamento de qualquer movimento, só de paróquia, que uma coisa eu falo. Tem uma coisa que eu aprendi, né? Nesse tempo foi amor à igreja, obediência à igreja, ao sacerdote, né? Eu aprendi muito isso. Obedecer o sacerdote. Lá no grupo de jovens a gente tinha muito esse ensinamento. Aprendi que missa não se falta,
não se falta. Missa tem que ir, missa é essencial. Comecei a entender que o grupo de jovens, ele era o acréscimo, mas a missa era o essencial. Porque mesmo no comecinho, eu ia no grupo de jovens, mas eu achava que não precisava ir na missa. Eu não precisava comungar. E hoje eu entendo que, imagina, o grupo de jovens era o acréscimo naquela época, né? Era o a mais que Deus dava. Mas se eu ficasse sem missa, eu estava sem nada, né? Sem comungar, não era nada. E foi tudo nessa época. Então, o meu crescimento, amadurecimento foi bem aos poucos, né? Tem sido, né? Não que acabou, né? Continua. E eu acho que eu cheguei numa fase, né? Eu vejo hoje, né? Comecei a frequentar a Imaculada, né? A Imaculada Conceição, que é a comunidade da Santa Ângela. Estava lá quietinha, só participando. Fui convidada para cantar. Eu falo que realmente, assim, quando Deus te dá uma coisa, ele te prepara para isso, né? Ele te capacita para isso, porque quem me conheceu lá atrás, né, eu não imaginava a Karen cantando nunca numa missa, nem eu, né? Mas tive esse convite, tive essa experiência, voltei a servir, né? Porque assim, estava indo na missa, mas não estava servindo, e não servir me fazia falta. E aí eu comecei a cantar na missa, e aí eu tive o convite de ser catequista. Eu fui catequista por 2 anos na Imaculada Conceição, foi uma experiência incrível, né? Hoje a gente, né, tem o nosso Ministério de Música, com a graça de Deus, serve as missas, tanto na Santa Ângela quanto na Imaculada. A gente tem a experiência de cantar em outras missas também, quando nos convidam, outras igrejas. Hoje eu sou ministra da Eucaristia, né, uma coisa que foi um convite inesperado mesmo. Eu sempre achei lindo, mas nunca imaginei ser convidada a ser ministra. Foi muito bom. E nesse processo todo, uma coisa eu tenho certeza, né? O amor de Deus, a generosidade de Deus na minha vida foi muito grande. Porque às vezes eu paro para pensar onde eu poderia estar, o que eu poderia ter feito, como eu poderia ter caminhado, a cabeça que eu poderia ter tido, né? Que eu estava sendo criada para ter uma outra cabeça, um outro tipo de pensamento com relação ao mundo, e no geral mesmo que eu tô falando, sabe? Questão religiosa, feminismo, tudo foi muito, feminismo no sentido ruim da palavra, tá, gente? Entenda, né? Casamento, família, na minha essência de infância, eu não estava sendo criada para ter a cabeça que eu tenho hoje. E eu vejo que a mão de Deus na minha vida foi muito, muito prudente, né? Ele foi me fazendo caminhar nos lugares certos, me colocando nos lugares corretos, com as pessoas certas do meu lado, tirando algumas pessoas que doía muito, mas que depois eu entendi os porquês. Hoje, né, eu olho e repito, Deus foi muito generoso nessa minha caminhada. Muito, muito, muito generoso. Claro, eu estou muito longe ainda do que eu sei que Deus tem para fazer dentro do meu coração, mas uma coisa eu tenho certeza. A minha igreja eu amo. Amo, amo, amo. Eu sei que é nela que eu encontro o meu Senhor. É nela que eu posso ser quem eu sou. Posso viver aquilo que Deus me fez para viver, para ser. Eu sei que eu aprendo muito lá ainda, tenho muito para aprender, aprendo muito com vocês, né? Hoje eu falo que a Lu também tem me ensinado muito, me ajudado muito nesse processo de amadurecimento como mulher cristã, mulher que está casada agora, né? Eu tenho um novo movimento que me chama a atenção dentro da igreja, é a Opus Dei, né? Vocês já sabem, a gente conversa sobre isso, né? O Du também sempre teve essa familiaridade, né, com a Opus Dei. Eu comecei a conhecer e me encantar. Eu acho que é porque eu tô nessa nova fase, né? Tô na fase de viver a minha família. Começamos a nossa família, então hoje me chama muita atenção por conta disso. Então eu quero muito aprender, e eu busco aprender muito que a igreja ensina sobre ser esposa, sobre ser mãe, sobre ser mulher, né? E buscar as virtudes. Então essa é a nova fase que eu tô vivendo, que eu tô querendo e buscando aprender. Falei demais, é claro, né, gente? Uma sanguínea, maravilhosa, tomou a palavra, né, meninos?
Então era isso a nossa live. Muito obrigado a você que ouviu. Gente, deu horário, viu? Tudo de bom. Agora o Instagram só permite 4 horas de live. Gente, eu queria falar que toda vez que eu me encontro com eles, eu sou zoada. Nossa, como eu sou zoada. Meu Deus. Olha, eu penso assim, eu vou passar agora pro Jusão, né? Vamos falar, é um Jusão, né, gente? Vamos passar pro Jusão, que ele é responsável pela conversão da casa. Ele foi um instrumento de conversão. Ela já tinha me contado essa história, viu, Jusão? Sim. Me contou, e ela me contou várias vezes a mesma história. Então, ela não inventou, é verdade mesmo, que você Deus é prova. é o responsável, amor. Manda ver agora. Mas o mais engraçado é que ela me conta essa história e eu não me lembro. Toda vez ela conta, eu falo, Karen, eu não me lembro disso, é algum delírio que você teve, mas eu sei que não é, né? Mas quando a gente fala da minha trajetória, né? Eu também, como a Karen, venho de uma família que se dizia católica, mas não havia assim uma prática regular de missa, né, a gente foi ensinado a rezar desde criança, né? Minha mãe sempre teve o costume de, antes de dormir, não, vamos rezar. Então a gente rezava, né? Mas não havia uma prática assim, né? De missa, vamos para, né, ler Bíblia, não havia, né? Eu, quando criança, acabei, né? Não sei por que razão, né? Me interessei, na época eu fui até acólito, fui coroinha quando criança, na paróquia onde a gente morava. Mas não tive uma... Depois que saí de lá, passou, nunca mais me envolvi com nada assim. Vim me envolver de novo, né, quando comecei a frequentar um grupo de jovens aqui da paróquia perto de casa, aqui no Vale do Sol, na Nossa Senhora do Vale, né. Quando eu cheguei no grupo de jovens, eu devia ter uns 13 anos, eu acho, Juzinho já existia, já estava lá, tocando violão, inclusive, né? E a partir dali, né, eu comecei de fato uma caminhada mais assim, com mais firmeza. Então, assim, né, era um grupo que, se não me falha a memória, era voltado mais a PJ. Ju, se eu estiver enganado, me corrija. Né? Era um grupo mais, né? Era um grupo mais voltado assim, né, a vivência da PJ, a pastoral da juventude, né? Então, assim, mas ali a gente já, né, fez amigos e tal. E fui caminhando, mas eu penso que minha conversão de fato, né? Não de fato, mas acho que o meu início mesmo de um processo mais propriamente dito se deu dentro da renovação carismática no retiro de carnaval, né? Em 1996, eu acho. Acho que muitos dos que estão vendo essa live nem nascidos eram. Mas, assim, foi, acho que, o meu primeiro encontro com Deus, assim, né? De entender algumas coisas, de entender o amor de Deus. E, a partir daí, eu comecei uma vivência mesmo mais dentro da renovação carismática, né? A espiritualidade me atraiu muito, a forma de rezar e tal. E eu não sei dar muitos detalhes, assim, porque eu sempre fui, né? Acabei me envolvendo muito com grupos de jovens, com grupos de oração. Passei também por um processo, né, por 2 caminhos vocacionais, né, dentro, primeiro, de uma comunidade nova, né, da Toca de Assis, depois com uma congregação religiosa já mais histórica, né, dos padres passionistas, né, mas depois, no final das contas, acabei entendendo que a missão era por aqui mesmo. Mas aí, nesse período também, a minha família já estava toda envolvida com a igreja, já estava, né, meu irmão e eu começamos, depois os meus pais foram também, né, né, meu irmão músico, meus pais também, né, cantando nas missas, e aconteceu que, né, nesse período depois que passei por essas 2 experiências de vida religiosa, né, aqui em Araraquara eu vi todo o movimento com Amigos do Shalom, então fiquei envolvido, né, com a obra Shalom desde 2007 até comecinho de 2013, eu acho, né? Mas aí depois, né, de tudo isso, né, sempre envolvido, mas, né, num determinado ponto, a espiritualidade carismática começou a não mais fazer sentido para mim. Então eu comecei a estudar um pouco algumas coisas, comecei a, né, ir atrás aí de algumas
de alguns outros caminhos dentro da própria igreja, né? Eu acho lindo porque a igreja nos permite isso, né? Essa diversidade, né? E acabei me apaixonando aí por um caminho mais tradicional, né? De missa tridentina e tudo, né? Para quem não conhece, né? Para quem não sabe, né? Missa tridentina são as missas no rito antigo, né? Da igreja, no rito de sempre, né? Então, assim, a missa celebrada em latim, o padre voltado a Deus e não ao povo, né? E me encantei muito por esse caminho, né? Tanto que hoje, assim, frequento, né, as missas no rito ordinário, como a igreja ensina, né? Mas se tiver missa tridentina, eu prefiro, eu opto, né? Não sou um xiita, né? Mas, assim, hoje eu acho que é o caminho que eu mais tenho essa... né, a identificação, na verdade. Mas eu vejo também como Deus foi generoso, né? A Karen falava disso no caminho de vida dela, né? Da história de salvação dela. Eu percebo também como Deus foi generoso comigo nesse processo, porque quem que me ensinou a rezar foi a renovação carismática, né? Quem que me ensinou a rezar o rosário, né? A ter devoção por Nossa Senhora foi a renovação carismática. Quem que me ensinou a amar e ler a vida dos santos, estudar os escritos dos santos, né? Tudo isso eu aprendi dentro da renovação. Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus por isso, né? Por todo esse caminho, né? Que a gente muitas vezes não entende. Mas Deus, que é a própria sabedoria, né? Sabe de todas as coisas, entende os movimentos, os tempos e os porquês, né? Então, assim, como eu falei, não sou um xiita com relação à missa tridentina, né? Frequento, né, as minhas missas dominicais, quando eu não consigo ir para a missa tridentina, vou à missa normalmente, né? E estamos aí nesse caminho. Acho que é isso. E você, Juzinho? Tem muita história para contar, né, amore? Contáveis são poucas. Alguns não podem contar. Mas a gente quer as que você não pode contar. Não. Por favor. Dona... Vamos deixar para a próxima live, assim gera curiosidade. Maravilha. Gente, eu nasci, assim, no berço católico, né? Então, eu sou de uma família católica. Minha mãe, meu pai, sempre me levaram para missa, né? Então, desde pequenininho, eu ia todo domingo para missa. Na época, até os meus 6 anos de idade, eu morava ali perto da 36, para quem conhece Araraquara. Então, a gente frequentava São Geraldo, a paróquia São Geraldo, né? Depois nós nos mudamos aqui para o Vale do Sol também, paróquia Nossa Senhora do Vale. E eu me lembro quando eu mudei para cá, logo teve as missões redentoristas aqui em Araraquara. Começaram todo um trabalho aqui no bairro. E era uma barraca ainda de bambu, né? Nós fizemos uma barraca de bambu e era bem interessante, porque desde eu pequenininho, né, ainda sou pequenininho, né, para quem me conhece, mas tinha esse interesse em participar. Eu queria participar, né? Eu me lembro que eu acordava e ia naquela... Não lembro nem o que era direito, acho que era uma novena, que tinha 5h30 da manhã, então eles tocavam, né, a corneta na musiquinha lá das próprias das missões. Eu levantava e eu queria ir, a minha mãe acabava indo junto, né, porque eu não ia sozinho. Então, eu sempre quis participar. Então, eu meio que nasci ali sempre participei, né? Fiz primeira comunhão, acho que com 8, 9 anos. Na época, eu comecei a tocar violão, então comecei a tocar na missa. Hoje não toco mais, né? Mas na época eu estava fazendo aula, comecei a tocar tudo, né? E eu comecei a participar mais. E eu tive uma experiência que eu recebi um convite para um retiro na casa de Emaús, de um movimento chamado Movimento Escalada, né? Talvez aqui alguns conheçam, e eu vi que chegou gente aqui, está assistindo, que é da Escalada também. Então, eu tinha toda uma experiência de paróquia, né? Toda experiência de paróquia. Nossa Senhora, tem gente falando que eu toquei na primeira comunhão da pessoa. E eu fui na primeira Escalada. Alguém exclui essa pessoa que é o Jean. Nossa, Jean, não me lembro. A Lúcia foi do primeiro Escalada, né, Lúcia? Primeiro. Gente, eu participei
eu participei do 4º Escalada, né? E foi a minha primeira experiência enquanto retiro. Então, eu tinha uma experiência de paróquia, missa, catecismo e tal, mas o Escalada foi minha primeira experiência enquanto retiro, sair de casa, a primeira vez que eu saí de casa para dormir fora, né? E aí eu fui, e tem gente aqui lembrando de palestra aqui na Casa de Maús. Eu tava nessa, olha, foi da minha, esse retiro aí, ó, que tá falando, que o Demetrios tá falando, eu estava lá, viu, Juliano? Tá vendo como eu já te conheci? Ó, o Demetrios e a Karen. E é engraçado que eu fiz essa primeira experiência na Casa de Maús, de retiro, foi sensacional. Primeiro que foi marcante, porque eu peguei uma pneumonia, era um frio lascado aquela casa, em julho. Eu também voltei com pneumonia desse Escalada. Saí de lá, mas foi uma experiência maravilhosa. E do Escalada, dessa experiência enquanto retiro, fechado, eu comecei a querer participar mais. Então, foi tão boa aquela experiência que eu comecei a participar, eu queria mais retiros, eu queria, né, passar finais de semana dessa forma, aprendendo. E eu me lembro que tinha uma pessoa aqui em Araraquara, aqui no nosso bairro, hoje ela mora em Salvador, ela chama Cleide, e ela era da Renovação Carismática, ela é da Renovação, e ela então me incentivava a ir para os retiros da Renovação, ela pagava os retiros para eu ir, ela me levou para Canção Nova, ela pagava os retiros aqui da cidade. Então eu comecei a ter um contato com a Renovação Carismática, né? Participar dos encontros, me inteirar, me apaixonar pelos retiros, né? E no Retiros da Renovação Carismática eu conheci um casal que eu amo, que é o Fábio e a Ariane, e eles tocavam, eles tinham um ministério, o Ministério Boa Semente, então eles tocavam no Encontro da Renovação, e o jeito deles conduzirem, deles tocarem, me chamava muito a atenção. E aí eu comecei, além de ir nos encontros do Escalada, porque eu continuei participando, eu comecei a participar dos encontros da Renovação, mas aí eu não mais só na Renovação, eu comecei a querer participar dos encontros onde o Boa Semente estava, então eu comecei a ir para os encontros do Boa Semente também. E eu acho que foi a mão de Deus que foi meio que me conduzindo, né? E voltando ao Escalada, eu acho que eu devo isso, o Cezão na época, né? Hoje ele é falecido. O Cezão do Escalada foi o primeiro a me colocar para dar uma palestra, né? A primeira palestra na minha vida foi dada no Escalada sobre São Tarcísio. E eu sou muito grato a Deus e grato ao Cezão, porque se ele não tivesse me lançado para dar essa palestra, eu não teria percebido que é um dos dons que Deus me deu, né? Então Deus me deu esse dom, Ele me confia esse dom da pregação, da fala, e quem me ajudou a descobrir isso foi o Cezão no Movimento Escalada. Então, a partir dali, eu comecei, né? Ali mesmo no Escalada, depois eu assumi outras palestras, como de Maria, né? Que o Demetrios acabou de partilhar aqui. E ali eu fui me descobrindo enquanto palestrante. E eu sempre fui muito curioso. Então, se alguém me dava uma palestra, não queria falar besteira, né? Então, eu ia estudar a palestra. E aí eu entrava, ia pesquisar, e pesquisando para uma palestra, eu fui descobrindo outros carismas, outras pessoas. Então eu fui descobrindo mais sobre a Canção Nova, sobre o Shalom, sobre... à medida que eu ia pesquisando para dar uma pregação, uma palestra, eu fui descobrindo outras pessoas também, né? Então eu fui conduzindo assim. E quando eu iniciei o meu ministério de pregação, eu comecei a ser convidado para outros movimentos. Então, não mais só a Renovação Carismática, não mais só o Escalada, mas aí eu comecei a ir nos Vicentinos, no Maranata, que é onde a Karen me conheceu, fui para a Legião de Maria, eu fui para a própria Renovação Carismática, eu fui sendo chamado para vários movimentos. E eu posso dizer, eu me sinto meio que um camaleão, sabe? Porque... eu vou e eu consigo me identificar, eu consigo falar a linguagem daquele movimento, daquele povo. Não é mérito meu, é graça de Deus. Eu percebo isso, eu fui criando laços, né? Então hoje, quando a gente partilhava um pouquinho antes da live, preparando a live, o que seria a live?
é falar da igreja, é falar dos muitos movimentos da igreja, né? E, gente, a igreja é um jardim, é um belo jardim com inúmeros tipos de flores, né? Então, o que importa é você chegar a Jesus. É isso que importa. Né? Uns vão ser conduzidos através da renovação carismática, outros através do Escalada, outros Maranata, Vicentino, Legião de Maria, uma comunidade nova como Canção Nova, como Shalom, a própria obra Opus Dei, que a Lúcia comentou, que a Karen comentou, que eu também tenho tido um contato, né? Agora eu tenho me aprofundado um pouquinho na obra Opus Dei também, tem um pessoal em Ribeirão, faço direção espiritual com um padre em Ribeirão Preto, né? Que é da Opus Dei também. Então, eu acredito assim, você se perguntar qual é a via de Deus para mim, né? O que importa é isso. Como diz o evangelho de hoje, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, gente. Não existe outra verdade e não existe vida fora de Jesus. Mas cada um chega a Jesus por uma via própria, que é o movimento, que é a comunidade, às vezes é a própria paróquia. Tem gente que tem uma vida paroquial e que vive intensamente a vida paroquial, né? Em meio a tudo isso que Deus me levou para lá, para cá, para lá, para cá, Ele também me colocou no Amigos do Shalom na época, como o Jusão comentou. Então, em 2007, nós iniciamos aqui em Araraquara o Amigos do Shalom, e eu fiquei no Amigos do Shalom, né, de 2007 a 2013, né? Deus me confiou a coordenação desse grupo, eu coordenei de 2007 a 2013. 2013, a comunidade Shalom chegou em Araraquara, os missionários chegaram em Araraquara, aí então eles assumiram a missão, e eu, então, não mais coordenador, participei ainda um tempo, depois não mais tão efetivamente, né? Às vezes participo de uma missa, às vezes ajudo em algum curso. Agora, no mês que vem, eu vou dar um curso no Shalom aqui de Araraquara, vai ser um curso online, logo a gente divulga. Então, eu continuo a serviço, né? Não mais como integrante fixo, mas a serviço. E eu entendo que esse é meu chamado, não estar somente num lugar, mas aberto a tudo, aonde Deus me levar, né? A lançar sementes. A gente está lançando sementes, né? E cabe a Deus fazer, com a sua graça, dar fruto, né? Dar frutos. É isso. Eu acho importante essa fala do Ju, gente, porque a nossa intenção aqui é justamente validar esses caminhos todos. Não é? Porque a partir do momento que um movimento, né, uma prelazia, que é o caminho dele, é reconhecido pelo Vaticano, ponto. Não é? Entende-se que esse caminho leva a Deus, não é? E esse caminho é válido para uma vivência real da nossa fé católica. Então, assim, o que não pode é ter briga de movimento, né? Ou briga entre as pessoas dos movimentos. Não, mas eu faço parte disso. Nossa, não sei como que você aguenta fazer parte daquilo. Então, é importante, assim, vocês trazerem essas experiências, não é? Por exemplo, a Karen que passou por uma comunidade de vida, não é? E hoje encontra a sua santificação diária no casamento, né, na família, na intenção de ter ali os filhos, não é mesmo? Ou o Ju, né, o Ju Lourenço, que sente que o chamado dele é: eu estou a serviço, aqui, ali ou acolá, não é? O Ju que passou lá daquela vivência da renovação, que tem muita questão, é muito forte, né, a questão do espírito, do fogo, da oração, né, muitas vezes assim, uma oração quente, uma oração em alta voz, né? Eu participei muito pouco da renovação, porque embora seja uma pessoa muito falante, uma pessoa que expõe, né? Que fala, que não tem problemas assim em expor as ideias, para a oração, gente, o silêncio para mim né? Então, até esses dias eu comentei com uma amiga paroquiana, né, com a Gisele, né, lá da paróquia. Hoje, a missa que eu mais amo é aquela missa que eu não tenho nenhum compromisso. Eu não tenho que cantar, eu não tenho que ler, eu não tenho que fazer salmo. Eu só estou lá para rezar mesmo, né? Para viver aquele sacrifício.
Então, é a missa, porque eu sou uma pessoa ansiosa, que tem uma autocobrança grande de fazer bem feito aquilo que eu me proponho a fazer, né? E para Deus tem que ser o nosso melhor. Então, é claro que as falhas podem acontecer, somos humanos, e eu sei que Deus lida muito melhor com as minhas falhas do que eu lido, né? Então, quando eu tenho um compromisso, assim, para a missa, por exemplo, eu fico sempre muito, né? Então, assim, o silêncio, para mim, na oração, é uma coisa muito importante. Eu tenho dificuldade, sabe, de não me deixar desnortear ou desconcentrar com o barulho. Então, quando eu fiz uma outra experiência também em grupo de oração, tem as pessoas que rezam mais em voz alta, aquilo já me tirava, né? Então, isso é uma coisa minha, gente. Quer dizer que outra pessoa não possa, né, chegar aonde quer chegar e nessa ação em voz alta. Ela pode, eu não consigo, né? E na minha vida, eu sempre tive essa presença forte de trabalho pastoral, porque meus pais sempre fizeram, né? E a minha mãe, ela tem muito essa coisa de, olha, tem que fazer um serviço na igreja, você tem que fazer um serviço na paróquia que você... E teve um momento da minha vida que eu entrei um pouco assim, não uma crise, mas eu fiquei preocupada. Por quê? Eu tenho muitos filhos, né? Quem me conhece sabe que Deus me concedeu 7 filhos, né? 3 estão com ele, mas são meus filhos também, né? Então, assim, eu me casei, tenho os 4 filhos aqui comigo e um esposo. Sempre trabalhei muito, né? No final de 2019, agora que eu estou em casa, também estou trabalhando muito, estou trabalhando o dobro, certo? Não tenho momento nem de café, nem de descanso aqui em casa. Então, assim, trabalhei no colégio por 19 anos, né? Faltou um mês para completar 19 anos. Sempre muito. Eu e o Ju trabalhamos juntos, né, Ju? E o Ju sabe que eu saracoteava para lá e para cá, né? E fiz tudo com muito amor e sou muito grata ao colégio, né? Por tudo que eu vivi lá e as amizades que eu fiz. E então chegou um momento, eu falei assim, gente, eu estou fazendo um trabalho na paróquia, minha mãe cobrando, né? Porque, Lúcia, se você tem o dom de cantar, você precisa cantar, mas eu não conseguia, assim, arrumar horário para ensaio. Por quê? Porque eu já trabalhava o dia todo. E chegava à noite, eu tinha minha família, eu tinha os filhos, eu tinha o esposo, casa. Então, assim, eu não sentia que agora eu vou deixar eles aqui de novo para ir ensaiar, né? E aí, assim, quando eu estava, faltavam 2 meses para eu ter a Alice, né, a terceira filha, na verdade, é a minha 5ª filha, né? 5ª? Não, 6ª filha. O que aconteceu? O padre Jean, na época de Toledo, que hoje tem Platão, né? Falou assim, olha, você vai assumir a crisma. Você vai voltar aqui para a Crisma. Eu falei, misericórdia, Jesus, né? Eu tinha trabalhado na pastoral da Crisma, comecei nova, 18, 19 anos, né? E depois desse período todo, não estava mais, né? Já tinha 30 e tantos anos, tal, quando a Alice veio. 2 meses antes, olha, você vai assumir a Crisma, né? Porque eu quero muito que você assuma, né? Sei da espiritualidade da obra, eu já estava, já, né, no Opus Dei, que eu também acho interessante contar como eu conheci, né, a prelazia, e me engajei nela, né, me identifiquei, e aí, assim, eu só falei sim, né, depois eu vejo como que eu vou fazer, porque eu acho que tem muito isso, né, muitas vezes a gente fica também pensando muito, então, qual é o limite entre você estar realmente ponderando se é o momento, né, avaliando, e você estar colocando empecilho para prestar um serviço, né, então eu disse sim. E aí depois eu vou ver como que eu vou fazer. E graças a Deus deu tudo certo, né? Na época o Bruno Faglione estava comigo nessa, então na minha licença maternidade ele assumiu e fez, né? Então assim, Deus depois, né, depois você vai colhendo os frutos desses sims, né? Que a gente oferece a Deus, mesmo em momentos atribulados, né? E assumindo novamente essa pastoral, estou nela. Então eu amo trabalhar com adolescente. É a idade, assim, que eu me identifico muito para trabalhava, né? E gosto muito na Crisma também, de trabalhar com essa idade. Acho que é uma idade que as pessoas têm uma certa repulsa, né? E eu já quero para mim já. Gosto muito de trabalhar com essa fase, né? Continuo esse trabalho com a Pastoral da Crisma, coordenando. Hoje estou ajudando também na paróquia, com
algumas escalas, né, de letras e de canto. Voltei a cantar, né? Tá vizinha a minha internet, gente, eu tô percebendo um eco. Vocês estão ouvindo? Pra mim o som tá dando umas falhadinhas, mas tá dando pra É, o entender. som, mas Então tá. Porque eu tô sem fone aqui, se eu for pegar vai ficar desagradável agora, né? Então, assim, voltei a cantar na igreja, né? Quando dá certo, eu tô lá para ajudar também. E em relação à obra, gente, o Opus Dei, eu fui convidada, quando o Henrique estava com 2 meses, né, isso lá em 2012, eu fui convidada por uma das minhas compadres hoje, que ela é madrinha da Alice, para um convívio, né, que teria aqui. Então a numerária lá de Ribeirão estava aqui para fazer um convívio da sessão feminina, né? Vocês sabem que o Opus Dei trabalha sessão masculina e feminina, e eu fui até o escritório, então, né, do Passos, que foi quem sediou ali o convívio, e eu gostei muito, sabe? E o que me trouxe, né? Trouxe para o meu coração uma certa, assim, tranquilidade de que, olha, Lúcia, quando você trabalha lá na escola e você está fazendo isso, oferecendo esse seu trabalho para Deus, você está trabalhando, né? Para Deus, para o reino. Porque eu tinha muito essa coisa de que o trabalho para Deus eu fazia na paróquia, né? Só na igreja, só quando eu estava lá, só quando eu estava fazendo o trabalho lá, né? E essa, né, essa ideia, não é uma ideia, né? Essa luz que São José Maria, né, nos traz de que nós nos santificamos no nosso cotidiano, no nosso trabalho diário, na nossa família, né? Isso, assim, me trouxe uma paz para o coração. Porque não, se eu estou lá, né, na escola, eu estou trabalhando, ainda mais que eu trabalhava numa escola que me dá a oportunidade de falar de Deus também, então eu estou trabalhando para o reino, estou me santificando, né? Então eu não estou distante. Então eu quis conhecer mais, né? A obra eu não parei mais de frequentar. Então desde 2012 que eu tenho, né? Assim, consegui ir mais vezes, né? Lá para Ribeirão, depois ficou mais difícil com os 4 aqui, né? Mas antes da pandemia ainda ia algumas vezes aos recolhimentos e fazer direção espiritual também, e confessar. Mas eu participo do círculo, né, das cooperadoras com a Mazé, né, que nos orienta, que é uma pessoa extremamente solícita, sempre preocupada, né, sempre, olha, quando você quiser conversar, estou aqui, né, e eu acho que é isso que a gente precisa nessa nossa vida, né, gente? Ó, se você precisar conversar, eu estou aqui, ser essa presença na vida das pessoas, né, essa presença real, essa presença de amor, sabe? A pessoa olhar para você e visualizar realmente que você está disponível, né? Que você está disposta. E o Jusão, falou ali numa mensagem do nosso grupo, né? Jesus é o pastor que conduz e não que seduz, né? E aí eu estava lendo algumas coisas e encontrei esse pensamento do filósofo Louis Louvelli, que ele diz assim, ó, Jusão, o maior bem que podemos fazer aos outros não é oferecer a nossa riqueza, mas levá-los a descobrir a deles, né? Então é o lançar sementes, você vê, tudo se junta, não é verdade? Então a gente precisa encorajar, né? Essa nossa ideia é essa, gente, não desiste, né? Eu estava em determinado movimento, chegou um momento que eu não estava mais, aquilo não estava mais falando para mim, como já havia falado. Não quer dizer que eu estou desvalorizando esse movimento ou dizendo que ele não serve. A minha experiência mudou. E isso vai acontecendo, né? A gente vai amadurecendo. E há pessoas, por exemplo, que conhecem a renovação já na vida madura e ali encontram, né? Se encontram com esse Deus. Então, eu acho super importante nós validarmos, assim, todos os movimentos, toda essa caminhada, né? Que as pessoas realmente se encontrem, né? Não sei se no caminho de vocês teve mais rosas ou mais espinhos. Como é que vocês avaliam isso? Olha, é engraçado, eu estava pensando nisso, né? Você fez essa pergunta. Nessa caminhada dentro da igreja, eu aprendi que se nós não estivermos, qualquer movimento que seja, gente, qualquer lugar que seja, dentro da paróquia, em algum movimento, na pastoral, não importa. Se a gente não estiver verdadeiramente
ali para ter um encontro, uma intimidade com Deus, não estiver ali verdadeiramente por Cristo, nós vamos abandonar a igreja facilmente. Porque as pessoas vão nos decepcionar nesse caminho, nessa caminhada. E todos os lugares que eu passei, assim como eu sei que eu decepcionei muitas vezes, tenho certeza disso, eu fui muito decepcionada também. E eu tenho um testemunho na minha vida que é assim. Numa fase muito dura que eu vivi, né, uns anos atrás, onde o Juzinho e o Jusão foram, assim, muito presentes, eles sabem do que eu estou dizendo, né? Que eu ligava para eles, eu vou fazer uma partilha, vou fofocar, viu, Lúcia? Que eu ligava para eles, um me atendia assim, ó, CVV, boa noite. O outro me atendia assim, ó, funerária, sua morte é nossa alegria, boa noite. Era assim. Sempre. Estão fazendo essa cara de desentendido, mas eles faziam isso comigo. E eu tava... Tem a dia que a gente nem atendia ela. Verdade. Também existia esse dia que eu ficava no vácuo. Mas hoje eu dou toda a razão. Ai. Não existe. Ou como é que é? Fala de novo, Ju. Você me ligar e atender o telefone não existe. Era bem assim, gente. Mas hoje eu entendo, viu, Lu? Hoje eu me vejo falar assim, gente, eles tiveram paciência demais comigo. Ainda bem que eles não me atendiam sempre, não. Só que nessa época eu passei por uma frustração, né? Eu acho que foi, assim, uma das maiores crises que eu vivi, né? Em que eu, olhando humanamente falando, eu teria abandonado Deus facilmente, abandonado a igreja, teria culpado a igreja, né? Teria questionado Deus. E eu me lembro que, como eu já tinha tido, Santa Teresinha é uma santa de devoção minha muito forte, né? E as coisas que naquela época eu já tinha lido sobre ela me ensinaram a desejar estar próxima de Cristo, né? Independente do que as pessoas fizessem. E eu tentava, porque não é fácil, a gente é humano, o outro nos fere e a gente quer botar a culpa em todo mundo pela nossa ferida, inclusive, né, na igreja, principalmente quando vem da igreja, né? Porque parece que as pessoas têm prazer de falar, mas fulano não vai na missa? Fulano é assim, parece que a pessoa tem prazer de dizer, quando a pessoa que erra é da igreja, ela quer falar, olha, mas não é na igreja, não é da missa, que a pessoa ela quer focar no ser humano, né? Esquece que nós somos falhos, enfim. E nessa época, eu sei que eu só fiquei em pé, né? Porque eu comecei a ir na missa diariamente, inclusive na missa na Capela do Externato. Eu trabalhava no Progresso na época, eu saía correndo, porque eu saía 10:06, e às 6 horas, 18 horas tinha a missa, né? E eu ia na missa diariamente sozinha, né? E chegou um domingo, acho que fui uns 2, 3 meses seguidos na missa sozinha. Eu ia ou lá na capela, ou eu ia na Santa Cruz, né? E aí eu lembro de um dia de eu chegar na missa, né? Como que Deus trabalha com a gente, né? Eu cheguei na missa cedo, fui fazer minhas orações, estava rezando quietinha. E eu comecei a chorar. Porque como eu estava me sentindo ferida, eu estava me sentindo abandonada pelos meus amigos, né? Eu chorei, eu lembro que eu olhei para o altar, um pouco antes de começar, eu falei assim, nossa, Jesus, tô sozinha, né? Cadê meus amigos? Cadê todo mundo que estava comigo, esse tempo que eu vivi dentro de grupo de jovens, né? E aí, assim, Cristo foi muito delicado, que eu senti ele me dizendo isso, né, dentro do meu coração, ecoou no meu coração. Ele me disse, você está como eu gostaria que você estivesse, só para mim. Então eu entendi que aquela minha solidão não era solidão, era a solidão humana das pessoas, mas eu estava vivendo um tempo intenso de proximidade com Cristo. E se eu tivesse me deixado levar pelas decepções que eu vivi naquela época, eu teria abandonado a igreja, eu teria me afastado de Cristo. E eu tentei, né, graças assim, o exemplo que eu tinha Santa Teresinha, eu falava, eu preciso tentar. E às vezes eu ia na missa contra mim mesma, tá? Nossa, não queria estar aqui, queria estar em qualquer lugar. Mas eu ia, eu comungava no silêncio, eu chorava, né?
E eu vejo que como essa fase foi importante para eu dar um passo a mais no meu amadurecimento espiritual, meu amadurecimento como mulher, como pessoa, como ser humano. Hoje eu vejo que se eu não tivesse me enfrentado naquela época, não tivesse deixado a graça de Deus me conduzir naquela época, eu tinha ido embora sim. Porque eu fui muito ferida, né? E aí eu entendi que eu vai dentro da igreja, e não é na igreja não, gente, em qualquer lugar, a gente vai ser ferido pelas pessoas, né? Que às vezes parece, contar na igreja, parece que tem um pezinho a mais, né? Que a gente quer falar, mas não vai na missa, né? Mas não reza, né? E daí, né? Por isso mesmo, eu sou miserável, falha, cheia de defeitos, e se eu não estivesse aqui, minha Nossa Senhora, nem eu me suportava, né? Então, a gente tem que ter eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Onde a gente passar, nós seremos feridos, inclusive na igreja. Mas se a gente não estiver verdadeiramente ali, seja onde for que você se encaixe ali dentro da igreja, por amor a Cristo, facilmente a gente abandona. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me segurado naquela época. E vocês, meninos, mais rosas ou mais espinhos? Eu não sei precisar se foram mais rosas ou mais espinhos, mas eu acho que a gente sempre tem um pouco de tudo, né? A gente sempre tem um pouco das graças, das consolações, da alegria, mas a gente também é obrigado a lidar com alguns espinhos, né, ao longo do caminho. E se a gente não tiver esse olhar, né, de que em Deus tudo existe um propósito, né? Deus não é incoerente, né? Se a gente não tiver esse olhar, até dos espinhos Deus é capaz de tirar um bem, né, de tirar uma graça. Eu também teria abandonado milhares e milhares de vezes. Né? Eu penso que uma coisa importantíssima, né? A gente tem até a caridade com o outro, a gente tenta entender os movimentos, o tempo do outro, mas nem sempre isso é um processo fácil para a gente. Muitas vezes a gente mesmo transforma as rosas em espinho, né? Pela nossa pressa, pela nossa impaciência, né? Pela nossa forma, muitas vezes, equivocada, né? De olhar para o outro, de não entender o outro. Né? Mas eu penso que eu estou aqui meio que 50-50, sabe? 50% de rosas, 50% de espinhos. E acho que é bem como você colocava, Luciano. Essa questão, eu acho importantíssimo frisar, né? Não existe uma briga, uma guerra entre movimentos, entre vertentes dentro da igreja. A gente precisa entender que Deus não trabalha com estruturas, Deus trabalha com almas. Né? Com cada alma, Deus vai se utilizar de um caminho, de uma pedagogia. Não tem como simplesmente eu dizer que o lado tradicional é melhor do que o lado, de repente, mais carismático. Né? Não. Penso eu que estamos todos, né, numa busca por Deus. Né? Só que as pessoas se identificam com espiritualidades, com caminhos, e a gente precisa entender, né, esse movimento de que Deus sabe, né, o que é melhor para a gente em cada tempo. Ele é Pai, né? Então, até nisso, muitas vezes, a gente encontra os espinhos, né, nas incompreensões. Né? Quando o outro, muitas vezes, não nos compreende, quando o outro... Né? Então, eu percebo que, né, tudo isso vai fazendo parte do caminho. Então, acho que não tem muito como eu precisar, né, se tem mais rosas ou mais espinhos. Acho que é metade aí das duas coisas nesse caminho, nesse processo. E você, Juzinho? Gente, antes de eu falar, o nosso amigo que escreveu que o barulho pode ser causado por um celular carregando. O celular de alguém aqui está carregando? Quando a gente fala? Não, o meu eu acabei de colocar porque senão a bateria vai acabar e eu vou cair. Mas então não é. Então não é. Bom, amém. Vamos tentar focar. Eu vou chutar, gente, que é por causa do tempo. Porque assim, eu sei que o Instagram permite lives longas, mas eu não sei no meu caso, sabe? Porque eu não sou assim dos bambambãs de seguidores, né? Então talvez live que... Mas o tiozão e ele tá convidado hoje. É verdade. Entendeu? O Jusão tem mais seguidores que a tal da Juliette, que eu não sei nem quem é, mas que tem não sei quantos milhões. Imagina. Mas vamos de ruído mesmo, gente. A gente tenta focar no essencial aí. Vamos fazer um exercício aqui da atenção. Isso aí. Mais rosas ou mais espinhos? Eu acho
Eu acho que teve também de ser a fone. Não sei, eu tô sem fone. Acho que ninguém tá com fone também. Às vezes com fone melhora, mas o meu não está aqui também, então vamos lá. Pouco tempo. Na segunda live, todo mundo de fone, tá bom? Eu acho assim, eu acho que também tem tudo de tudo um pouco. Um pouco de rosas, um pouco de espinhos. Mas a própria palavra de Deus diz, né? Se queres entrar para o caminho do Senhor, prepara-te para a aprovação, né? Então, é isso. Você, a partir do momento que você diz sim, eu acho assim, o maravilhoso de Jesus, o seu chamado, é que ele não engana ninguém, né? Então, quando ele chama os discípulos, ele já logo fala, olha, quer me seguir, toma a sua cruz e me siga, entendeu? Quando fala, Senhor, eu quero saber onde é que você mora. Meu filho, eu não sei nem aonde reclinar a cabeça, não sei. Então, Jesus, ele nunca enganou. Ele chama e já volta na real. E é isso. Eu acho que quando ele nos chama, ele já nos volta na real. Não vai ser fácil. Então, teve espinhos, teve rosas. E quando eu digo que teve espinhos, também não estou terceirizando o sofrimento. Fulano me perseguiu, ciclano me caluniou. Não. Eu acho assim que um pouco também é consequência da minha própria imaturidade, né? Eu vejo por mim, eu assumi compromissos muito novo, né? Então, eu lá com 13 anos, eu estava começando a coordenar grupo, eu estava dando palestra para grupos grandes. Então, isso é uma grande responsabilidade. Eu não tinha e até não tenho ainda uma maturidade correspondente, entende? Então, a imaturidade também gera espinhos, né? A gente sofre. Então, eu assumi compromissos, eu assumi responsabilidades que eu não estava pronto para assumir, né? Então, se por um lado, o assumir essa responsabilidade também provocou em mim um amadurecimento mais rápido em algumas situações, né? Quando você pega um abacate, uma fruta verde, se embrulha no jornal e amadurece na força, né? Então, às vezes, quando a gente assume responsabilidades, embora imaturo, por um lado, nos amadurece na força, mas outros também te faz sofrer mais, né? Faz quebrar a cara. Então, coordenar pessoas, né? Não é fácil. Lidar com pessoas, coordenar pessoas. Por muito tempo, eu coordenei pessoas bem mais velhas do que eu, né? Eu coordenei pessoas que eram mais de caminhada na igreja do que eu. Então, é muito desafiante. Mas Deus tem os seus caminhos, né? Eu não olho assim, me fazendo coitadinho. Eu acredito que se Deus permitiu, era a via dele naquele momento, né? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, de todo mal Deus tira um bem maior, né? Então, se de tudo que Deus me permitiu viver, sofrer, Deus ele tira um bem maior. E pode ser que eu não entenda isso nessa vida. Pode ser que eu não entenda, que eu continue olhando como a Karen disse, né? Abraçar a fé católica é abraçar o mistério, né? E mistério a gente reverencia. Mistério a gente reconhece que é maior do que a gente, né? Que nos transcende, né? E a palavra de Deus é clara também, né? Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os pensamentos de Deus nos ultrapassam muitíssimo, né? Então, eu acredito assim, teve espinhos, teve dor, claro, mas teve muitas rosas também. Eu acho assim que a rosa mais bela é o sentido da vida, né? É quando você está fazendo, está sofrendo, mas você percebe que aquilo é o sentido da sua vida, né? Como diz Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, o sentido da vida que está ou em alguém, né? Está ou em alguém ou está em algo, está numa obra, né? Então, para alguns, o sentido da vida está em alguém, né? Está a Lúcia, né? Está nos seus filhos também, né? Para outros que não são casados, está numa obra, em algo. Hoje eu tenho 39 anos de idade, não sou casado, sou solteiro, e eu vejo que o sentido da minha vida até o momento, tudo indica que vai ser daqui para frente também, é a obra que Deus me confia, né? É a obra que Deus me confia.
Estão me perguntando aqui, eu vou responder, ó. Juliano, você sofreu preconceito por coordenar pessoas mais velhas? Preconceito não, eu não percebi. Eu vejo assim, muito amor. Eu fui muito acolhido, né, quando eu coordenei. Porque o lugar que eu coordenei pessoas mais velhas do que eu foi o Shalom, meu amigo do Shalom. E eu sempre vi da parte das pessoas um grande respeito, um grande carinho, uma grande misericórdia, né? Eu acho que me sentia, era desafiante, porque tinha situações que eu não alcançava, né? Tinha situações ali que a gente tinha que resolver, que diz respeito à vida do outro, que eu não alcançava por mim mesmo, né? Então era o peso dessa responsabilidade, sabe? Eu não vejo preconceito. Porque as pessoas do Amigos do Shalom naquela época, eles tinham um respeito, tinham um carinho por mim, né? Não preconceito, mas o peso da responsabilidade. Eu tinha muito medo de errar, sabe? Com as Uma pessoas. insegurança, né, Ju? Falar, Muita. Vou falar disso para essas pessoas, né, que já tem uma caminhada de fé mais longa do que a minha, né? Pra você ter uma ideia, a maioria do pessoal que conhece o Nino. Nino, ele é antiguíssimo da renovação, né? Ele muito, assim, ele pregava. Quando eu comecei os retiros da renovação carismática, pós-escalada ali, o Nino pregava para mim os retiros, né? E, de repente, quando a gente se deparou no Amigos do Shalom, eu coordenava o Nino, e numa dinâmica própria do Shalom, cada pessoa tem um acompanhador, é alguém que reza, alguém que aconselha. E, de repente, eu estava rezando pelo Nino e estava aconselhando ele, né? E o que me quebrava de uma tal maneira era a humildade do Nino. O Nino estava lá, querendo receber oração, abrindo, rasgando o coração para mim. Claro que eu nunca vou falar o que ele partilhava, como eu não posso partilhar a vida de ninguém, do que eu ouvi, praticamente. Mas era algo assim que, sabe? Então, preconceito, não. Eu acho que era, sabe, esse constrangimento, assim, de, meu Deus, que obra é essa? Né? O que Deus está fazendo? Meu Deus, assim, cuidar da vida do outro. Eu acho que é assim. Eu gosto muito de uma associação, desculpa me estender, mas eu gosto muito de uma associação que se faz, que eu ouvi uma vez, né? Da passagem lá de Moisés, quando Moisés ele se aproximava da sarça ardente, Deus falava, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E um dia eu ouvi uma pregação que falava que quando a gente vai se aproximar da vida do outro, para ouvir uma partilha, para dar um conselho, ou simplesmente para chorar junto, a gente deve ter a mesma postura. Tirar a sandália dos pés, ou seja, se aproximar da vida do outro com respeito, porque a vida do outro é sagrada, é um solo sagrado. Então, se tinha uma coisa assim, que me exigia demais, era exatamente esse movimento de estar coordenando pessoas, aconselhando pessoas, tomando decisões que iriam tocar profundamente a vida do outro, porque era um solo sagrado, vidas. Eu solteiro, aconselhando casados, com filhos, tendo que tomar decisões. Eu errei muito, né? Né? Tomei decisões erradas que hoje eu não tomaria, exigi demais, hoje eu não exigiria, mas eu creio muito na misericórdia de Deus, né? Que sondava, que conduzia, e que, da mesma forma que Deus tirou um bem maior de tudo que eu sofri, eu acho que se eu exigir demais de alguém, acho que Deus também tirou um bem maior dessa exigência minha para com aquela pessoa, né? Tem uma música do Jorge Versilo, um cantor secular, que eu gosto muito, que a música diz, né? Vem me pedir além do que eu posso dar, pois aí o aprendizado está. Então eu peço a Deus que toda vez que eu exigir de alguém, isso possa ter gerado um aprendizado. E toda vez que me foi exigido mais do que eu podia dar, eu também eu vejo que eu pude tirar um aprendizado disso. Falei muito. Pronto. Que ótimo, Ju. Gente, eu adorei o papo, nós estamos aqui também com mais de 1h20 aqui já de live, né? E
eu acho que nós cumprimos com o que a gente havia se proposto a fazer, né? Contar um pouquinho aqui da nossa vida, da nossa caminhada. Temos ideias para outras lives, tá, gente? Vou dar um spoiler aqui. Nós temos ideias para outras lives, tá bom? E assim, história para contar tem muito, e eu sei que vocês também têm muito conteúdo, né, para outros momentos a gente conversar. Mas agora eu vou convidar o pessoal aí que quiser rever essa live, ou mesmo, meu Deus, perdi sua live, né? Ela vai ficar salva no meu perfil, tá bom, amores? Então, deem uma olhadinha lá, assistam o vídeo, comentem, né? E, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Tá joia? Espero que a gente se reúna mais vezes para continuar aí nessa nossa missão, né? De usar esses recursos que nós temos hoje, né? Para falar de Deus, né? Para falar da nossa fé. Muito obrigada, viu? Gente, Alguém quer final, gente? Alguém quer lacrar? Quer deixar uma palavra final? Eu queria falar, eu lembrei muito de uma fala do Padre Léo, que eu guardei até a fala, né? Salvei aqui. Me lembrou, a gente conversou nós quatro, podendo compartilhar da nossa vida, né? Ele tem um momento que ele fala assim, cerque-se de pessoas que te levem a Cristo, né? E isso me ecoou muito, me marcou essa frase, e eu acho que mais que isso, né? Cerque-se de pessoas que te levem a Cristo, mas também seja a pessoa que conduz o outro, aquele que está do seu lado a Cristo, né? Quando a gente falou a gente partilhou o primeiro momento sobre a live, que o Josinho partilhou da oração dele, e realmente é aquilo, né? A gente não está fazendo nada mais do que o Evangelho nos pede, né? A gente está lançando a semente, contando nossa história, mas principalmente mostrando como Deus é grandioso na nossa vida. E eu sou muito, muito grata a Deus pelos bons amigos que Ele colocou no meu caminho. Vocês com certeza são essas pessoas. Tenho a honra de chamar Josinho e João dos meus padrinhos de casamento, né? Hoje eles exercem poder sobre esse casamento, que eles já avisaram que se eles tiverem que chamar a atenção, eles vão chamar a atenção. Eles chamam, viu, gente? Eles cortam o YouTube, eles falam, eles nos corrigem com muito amor, com muita alegria sempre, porque eu sei que eles desejam o melhor, né? Eles são essas pessoas que sempre me conduziram. Sou muito feliz em ter a Lu, né? A gente ter se aproximado, a gente se conhecer, mas não tinha proximidade, né? E a pandemia veio nos aproximar, né? Eu achei isso muito interessante, coisas boas que a gente pode tirar desse tempo. A Lu cantou belíssimamente o salmo do meu casamento, eu falo que ela cantou o salmo da minha vida e vai estar para sempre guardado no meu coração. E eu sou muito grata a vocês, viu? Assim, para quem está assistindo, dessa turma, eu sou aquela que pede socorro, os três, toda vez, né? Então eu fiquei até um pouco, mas meu Deus, eu vou falar o quê, né? Com esses três, porque quem sempre pediu socorro e aprendeu muito, eu aprendi sempre demais com vocês, agradeço. Mas é isso, é cercar-se de pessoas que nos conduzem a Cristo e ser também essa pessoa na vida do outro, né? E que a gente possa dar este exemplo sempre, né? Da graça de Deus na nossa vida, como que Deus faz grandes coisas com quase que nada, né? Pega o nada e faz tudo, né? Então, assim, muito obrigada sempre, especialmente pela amizade de vocês. Maravilha, linda. Pessoal, mais alguma coisa? Quero voltar só um pouquinho, né, na questão que a gente estava falando também, né? Eu penso que a gente precisa voltar a trabalhar pela unidade da igreja, né? Vejo que a coisa anda muito rachada. E uma vez eu ouvi alguém dizer, né, que o Espírito age onde tem unidade. E se hoje não vemos, né, claramente a ação do Espírito, é porque talvez não estejamos juntos, estejamos quebrados aí, fragmentados, né? Então, acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, né? Trabalharmos mais pela unidade entre nós, independente de movimento, né? Saber que somos cristãos, que somos membros do mesmo corpo, né? De que vários são os caminhos, vários são os carismas, né? Porém, um mesmo é o Espírito, né? Acho que é para isso que a gente tem que olhar e focar, né?
trabalhar um pouco mais aí, né? Rezar pela nossa unidade, trabalhar para isso. Né? Acreditar nessa unidade. Somos o mesmo corpo, né? Do qual Cristo é a cabeça. E trabalhar para isso. É isso. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Achar um horário na agenda do Jusão, né, gente? Nossa Senhora! Esse horário, tudo bem, todo mundo muda a vida. Julianinho ia para a Europa, até cancelou. Né? Porque esse horário nesse dia. Não, meus horários são loucos, eu não tenho uma constância de horários. Meus horários, a minha vida é de ponta cabeça. Certo. Ai, ai. Juzinho? Eu queria só, já que o tema da live é caminhada de fé, eu estava só me lembrando agora há pouco. Há alguns anos atrás eu estive em Franca, num retiro, num evento chamado Halel, e o Martim Valverde, que é, para mim, na minha opinião, o maior ministro de música, né? Ele que, quem não conhece, né, compôs Ninguém Te Ama Como Eu, por exemplo, e ele dizia uma coisa no palco, que ele falava assim: chegará um tempo que o grande testemunho nosso será unicamente a perseverança. É quando as pessoas olharem para nós e dizem: meu Deus, você ainda vai na igreja? Apesar de tudo, você ainda vai na igreja? Nossa, mas está acontecendo tudo isso, ainda vai. Então, eu estava tomando banho, me preparando para a live, eu estava pensando nos frutos da fé. Eu acho assim que o fruto que a gente tem mais que buscar, o fruto da fé, é a perseverança. A gente acha assim que o maior fruto da fé é curar, né? Curar, curas, milagres, prodígios. Né? Se tiveres fé. O evangelho de hoje também, né? Se creres em mim, fará coisas maiores do que eu. A gente acha que o maior fruto da fé são os milagres. E eu entendo que não. Eu acho que hoje, em tempos que a gente vive, o maior e mais importante fruto da nossa fé é a perseverança. É, apesar de tudo, nós ainda irmos, nós ainda participarmos, nós ainda buscarmos a Deus, nós ainda irmos à missa. Então, eu deixo como recado final isso, sabe? Que o seu grande testemunho, você que está assistindo essa live, nós aqui participando, o nosso grande testemunho seja a perseverança. As pessoas olharem para nós e, apesar do mundo desmoronando, e nós ainda participando da igreja. Deus abençoe. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe todos vocês que ficaram com a gente nesse tempo, viu? Agradeço mais uma vez. Obrigada, gente. Vamos aí pensar em próximas lives, tá bom? Se o Jusão tiver um horário na agenda dele para nós, né? Para vocês, eu sempre tenho horário. Eu loucuras por vocês. Então, obrigada a todos, viu, gente? Deus abençoe. Um bom finzinho de noite, uma boa noite de descanso. Beijos, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Deus abençoe.